Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, abram vossas Bíblias. Vamos aproveitar o pouco tempo que temos para falar a palavra de Deus. Marcos, capítulo de número 10. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu trago a saudação do pastor Robson. Antes de vir para cá, ainda fui levar minha esposa na sede. Falei com ele um pouco antes. A minha esposa não pôde estar comigo, irmãos. Ela dirige o círculo de oração na sede e também ajuda a irmã Ruth aí no campo. E também tem o trabalho que ela vai estar ministrando amanhã à noite para as esposas daqueles que vão ser consagrados ao ministério de diáconos e presbíteros. Também ela vai estar ministrando no Encontro com Deus. Tem uma reunião também após o culto. Então ela não pôde estar comigo, tá? Em todos os lugares, ou pelo menos a grande maioria dos lugares onde saio pregando, sempre a minha esposa está junto comigo. E ela então não pôde estar mesmo, tá? Porque domingo passado ela já não estava na sede à noite. E então ela não pôde estar comigo. Então, por isso, apresento aqui as suas escusas. E trago a saudação do pastor Robson, que me pediu para que saudasse todos os irmãos. E também agradecer a todos os irmãos, aqueles que votaram. O evangelista Luciano Brito pediu para que agradecesse aos irmãos. Nós acompanhamos os resultados. Infelizmente, eu acho que acredito pela troca de partido que ele teve e a coligação, né, ele alcançou uma ótima votação, tanto que 3 vereadores menos votados que ele foram eleitos e ele, infelizmente, pelo que nós vimos lá, não chegou, não foi eleito. Alcançou muito mais votos do que os outros, porém não conseguiu se eleger. Foi 2.521 votos que ele teve. Então, não conseguiu se eleger por causa da legenda do partido. Estava uma legenda com o PMDB e não alcançou. Mas pediu para que agradecesse, o pastor pediu para que agradecesse a todos os irmãos, aqueles que votaram, e continuar orando, né, para que Deus abençoe, porque ficamos sem nenhum representante na Câmara Municipal, que é uma grande pena. Mas também Deus sabe todas as coisas, quem sabe faremos melhor da próxima vez, amém? Mas vamos ao texto da palavra de Deus. Quero agradecer meu amigo, grande pastor, que sempre tem estado conosco. Nós somos amigos de muito tempo já, sabe? Pastor Nilson é uma pessoa que tem uma amizade assim, muito estreita com ele. Eu tenho muito prazer sempre estar com o pastor Nilson, porque todas as vezes que eu estou com ele, eu cresço. É sempre assim. Eu atendi por 7 anos lá no Templo Sede, eu atendi por 7 anos ali no plantão. E sempre que o pastor Nilson estava ali, que ele chegava ali para a gente conversar, e agora nós temos encontrado menos, né? Mas todas as vezes que a gente conversou até hoje, sempre eu cresci em alguma coisa. É um homem muito bem preparado, um mestre. Vocês têm um pastor aí, um grande mestre, né? Ensinador. Então, para mim, até a tarefa aumenta hoje, né? Para ministrar, eu que sou tudo simprão assim, meio da roça, né? Então, mas é uma felicidade para mim, um prazer estar aqui com o pastor Nilson, a irmã Célia, família, o ministério desta igreja. Rever aqui o servo do Senhor, Johnson, que eu acompanhei os primeiros dias de fé dele, eu pude acompanhar, eu já era pastor. Quando ele aceitou Jesus, eu já era pastor. Há 24 anos atrás, aproximadamente, ele aceitou a Cristo. É isso mesmo? Viu? E Deus fez uma obra. Conheço a sua esposa também, a irmã Josi, de muitos anos. E é sempre um prazer, né? Conheço a irmã Josi. Antes de eu aceitar a Cristo, eu conheci ela, né? Que nem diz o pastor Ralf, meu pijama tinha uma lista só naquele tempo ainda, né? Eu era bem magrinho, né? Que bênção. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus para pregarmos a palavra de Deus. Marcos, capítulo de número 10 e versículo 27. Diz a palavra do Senhor. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Então Jesus disse aos seus discípulos: para os homens é impossível,
mas não para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Pode se assentar, glorificando ao Senhor, servindo ao Senhor. Meus irmãos, o contexto deste versículo que nós lemos diz que Jesus, após abençoar as crianças, ele estava caminhando com seus discípulos e correu para ele um certo mancebo de qualidade, um jovem rico, um certo príncipe. Tem várias formas de nós entendermos os evangelhos aqui. E aquele moço aproximou-se de Jesus e, prostrando-se ali diante do Senhor, ajoelhando-se ali, ele disse ao Senhor: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus, então, como seu interlocutor, disse a ele, por que me chamas bom? Não há ninguém que seja bom senão um, que é Deus que está no céu. E Jesus disse a ele: conhece os mandamentos? E proferiu então Jesus os mandamentos, dizendo: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E enquanto Jesus ia proferindo os mandamentos, o moço interrompe a Jesus e disse para ele: Senhor, ou mestre, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. A Bíblia diz que Jesus, olhando com amor para aquele moço, disse a ele: ainda te falta uma coisa. Jesus disse: vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. O texto diz que aquele moço saiu contrariado com as palavras de Jesus, porquanto ele era possuidor de muitas propriedades, era um homem rico, e saiu contrariado. Ao que Jesus olhou para os seus discípulos e disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrará no reino de Deus aqueles que possuem riquezas. Guarda esta palavra aí, possuir riqueza. Amém? Quão dificilmente entrará no reino de Deus aqueles que possuem riquezas. O texto diz que os discípulos ficaram admirados com a palavra em que Jesus disse. Lógico que os discípulos ficaram admirados, tão quão o próprio moço, o próprio jovem rico, os discípulos ficou admirado. Por quê? Porque era crença e era ensinado. Desde pequenos, meninos aprendiam, e depois que iam para o templo, eles aprendiam muito sobre a lei. E eles eram observadores da lei, assim como os discípulos eram observadores, e também acreditavam que um homem que não tivesse herdade, um homem que não fosse próspero financeiramente e também na sua saúde não tivesse um corpo saudável, por certo esta pessoa era amaldiçoada ou ainda não teria alcançado o favor de Deus. O que determinava uma pessoa ter alcançado o favor de Deus ou a salvação em si era a sua materialidade, a sua condição social e a sua condição física. Tanto é que eles acreditavam lá nas leis no passado em que se diziam que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. É tão certo disso que certa vez os discípulos se aproximaram de Jesus e disse para ele, quando viu aquele homem cego: Senhor, quem pecou, este ou os seus pais? Então Jesus disse para ele: nem ele nem os seus pais. Isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. E Jesus curou o homem e a glória de Deus foi manifesta através da vida daquele homem, em que as pessoas davam louvores ao Senhor e glórias a Deus por aquilo que acontecera. Então os discípulos acreditavam. Bom, as pessoas pensam, mas os discípulos tinham posse? Sim, irmãos, os discípulos tinham posses. Os discípulos não eram homens desocupados, quebrados na vida, que Jesus chamou para o ofício do ministério. Não, eles eram pessoas que tinham posse, não trabalhavam de empregado, que dá-nos a entender no texto é que eles tinham frotas de barcos, eles tinham barcos, eles eram pessoas prósperas, eles tinham uma boa condição financeira. Tanto que Jesus teve que explicar que no ministério de Jesus, as coisas eram diferentes, que eles não deveriam
deveriam se apegar às coisas materiais e que quando eles fossem caminhar, que eles não levassem nada consigo, porque o ministério de Jesus era baseado nesta forma. Jesus, ele vem pregando e vem desenvolvendo um ministério diferente. O ministério de Jesus não era como os ministérios dos outros, alcançando os ricos e massageando o ego das pessoas. Jesus pregava o evangelho aos pobres, segundo a escritura de Isaías, e dava visão aos cegos, distinguindo-se assim dos demais profetas da época, porque nenhum profeta operou tais sinais como Jesus operava, que era a cura dos cegos. Isso só era característica, segundo as profecias anteriores, do próprio Messias. Então Jesus vem com esta palavra falando o seguinte: olha, quão dificilmente entrará no reino de Deus aqueles que possuem riqueza. Opa, os discípulos ficaram admirados. Que negócio que é esse? Como que é assim? Aí Jesus, para complicar um pouco mais, Jesus então aproxima-se dos seus discípulos. Reparem o texto, se estiverem com a Bíblia aberta, que Jesus aproxima-se um pouco mais. É como se abraçasse eles. Jesus agora repete a mesma frase, mas Jesus antes diz assim aos seus discípulos: filhos, quão dificilmente entrará no reino de Deus aqueles que confiam nas riquezas. Repare, na primeira frase Jesus disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus aqueles que possuem riquezas. Depois que eles ficaram admirados, Jesus disse: olha, o possuir que eu estou querendo explicar para vocês não é a posse material ou a física do dinheiro, e sim possuir no coração. Jesus disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus aqueles que confiam nas riquezas. Antes que os discípulos falassem qualquer coisa, é como se Jesus dissesse: espera um pouco, que eu vou complicar ainda mais a situação. Jesus disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico salvar-se ou entrar no reino de Deus. O texto diz assim: e os discípulos se admiraram ainda muito mais desta palavra, e eles perguntavam ou falavam entre si: quem então poderá salvar-se? Veja, eles não perguntaram: então quem poderá ser salvo? E sim, quem poderá salvar-se? Porque eles acreditavam, como já disse anteriormente, que um homem era salvo através da prosperidade. Aqueles que não tivessem o dinheiro, pelo menos almejava ter, porque era a prova de uma salvação. Aquele que queria aproximar-se de Deus, quanto melhor ele era, quanto mais trabalhador ele era, quanto mais ele agariasse, mais era a prova de que ele estava perto de Deus. E agora Jesus chega e chuta um castelo de areia. Eles prepararam tudo. Eles tinham toda uma construção de pensamento, pensava toda uma coisa. Eles tinham toda uma ideia. E Jesus chega com essa conversa de camelo e de agulha. Ainda, irmãos, que tem alguns que, por falta de condição de explicar o referido texto, inventam. Eu me lembro na escola bíblica, há uns 20 de anos atrás, 25, quase 26 anos atrás, quando eu estava iniciando o ministério, que um professor da escola bíblica, não lembro se foi Gesiel Gomes, que foi, que diz o seguinte, que existe o evangelista e o evangelástico. Você lembra disso? O evangelista é aquele que prega o evangelho, o evangelástico é aquele que inventa, que estica para onde não tem. E o que mais tem hoje é evangelástico, ou aqueles que vão para o famoso pregador miojo, né? Aquele que vai na internet, já pega tudo pronto, não pesquisa, não lê, não vai atrás, não ora, não jejua, não se prepara, e aí vai atrás do que os outros disseram dos outros que já falaram alguma coisa. E acabam fazendo coisa errada. Eu já vi N's escritos de alguns curiosos tentando dar uma força para Jesus nesse texto, tentando explicar. Jesus não explicou direito, eu vou dar uma explicação. Por quê? Porque teme pregar essa palavra por causa daquelas pessoas que são mais abastadas na igreja. E Jesus vem com esse papo de agulha e de camelo, dizendo que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. E aí eles começam a inventar, irmão, chifre, botar chifre na cabeça de cavalo, que nem diziam os antigos. Começam a inventar nome
qualidade, ou melhor, não é inventar uma outra coisa, um substituto para o camelo. Já viu alguém chamar, dizendo que um camelo era uma corda? Quantos aqui já viram? Alguém pregar que camelo era uma corda. Eu já vi, eu estava ministrando uma vez em um simpósio de teologia, em uma das instituições que eu ensinava, e quando eu estava lá, eu vi um professor falar, um professor de teologia, um homem muito preparado até. E ele dizia, não, irmãos, não era uma corda, não era não sei o quê, era um fio cirúrgico. Veja, era um fio cirúrgico, ele era diferente dos outros fios, então ele não passava na agulha, teria que ser uma agulha maior. Então Jesus quis, irmão, e os caras inventam, dizendo que é uma corda, que é difícil uma corda passar no fundo da agulha. Então, é difícil, mas não é impossível uma corda passar, é só aumentar a agulha. Mas, irmão, não tem esse papo de corda, não tem esse papo de fio cirúrgico. Jesus estava falando, era de camelo mesmo. O que Jesus queria dizer é que salvação para o homem pelos seus próprios méritos era impossível. Sabe, esse papo de camelo, não existe ninguém, meus irmãos, que possa diminuir um camelo suficiente ao tamanho que se passa no fundo de uma agulha. Então Jesus quis fechar a porta e fechou de tal forma que os discípulos perguntaram entre eles, quem poderá salvar-se? Tem alguns até que se arriscam a dizer que Jesus falou de camelo mesmo. É que havia uma porta lá por nome de agulha, é outro absurdo. Nunca houve nenhuma cidade com uma porta por nome de agulha. Isso aí é curiosidade, isso é tolice. Sabe, não existe porta por nome de agulha. Alguém diz, mas é uma fenda que havia na porta, ainda que se algumas escrituras você acha, alguns escritos antigos, você acha de alguma fenda que se dissesse de agulha. Mas Jesus não estava se referindo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha. Veja, Jesus disse, é mais fácil passar, o texto está aqui. Olha, em todas as Bíblias vai dizer a mesma coisa. Inclusive os textos originais dizem assim também. É mais fácil passar um camelo. Jesus disse de um camelo, não disse o camelo, disse um camelo, aquele animal cheio de corcovas, grande, enorme, porque Jesus era o maior animal lá. Então Jesus quis mostrar o maior animal, que era justamente para chocar, para dizer que não havia condição para um homem ser salvo daquela forma. Então Jesus disse, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha. Agulha, objeto perfurante com um buraquinho embaixo ali onde se passa a linha para usar para costura. É simples. Jesus disse, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico salvar-se. Aí chegamos aqui agora no que nós queremos falar. Veja bem, repare, os discípulos ficaram admirados com a palavra de Jesus e eles perguntaram uns para os outros, comentaram, quem poderá salvar-se? Aí entra Jesus para dar a resposta. Jesus dá a resposta aos discípulos duplamente. Jesus dá uma dupla resposta. É como se eles perguntassem duas vezes. Jesus disse, bom, é simples, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês querem saber quem é que pode salvar-se? Ou pelos seus próprios méritos? É essa a pergunta. Quem poderá salvar-se? Quem consegue salvar-se sozinho? É isso? Vocês querem saber? É simples. Tem alguém dentre vós, isso está nas entrelinhas, tá, irmãos? Não está lá no texto. Tem alguém dentre vocês aqui que conhece alguém com capacidade suficiente para diminuir um camelo, para passar na agulha? Não tem ninguém? Ninguém se manifestou? Nem hoje não tem aqui também, se perguntar. Tem alguém com capacidade suficiente aqui para abrir o buraco de uma agulha de costura? De uma agulha. Suficientemente aberto, grande, para passar um camelo por ela? Ninguém se manifestou. Pois é, Jesus respondeu para os discípulos, para os homens é impossível. Foi ele que disse, irmãos. Eu nasci em 1966. Em 1969, quando o Pelé fazia o 1000º gol, o Armstrong, ao comando do Apollo 11, já estava pisando na Lua. Tem gente que não acredita nisso até hoje, mas a Lua já ficou fichinha, né? Esse papo de Lua já era. A ciência de 1969 para cá, meus irmãos, se avançou de maneira estupenda, maravilhosa, fantástica. Eu me lembro quando eu era pequeno, e eu me lembro, meu irmão, não faz muito tempo não. Esse cabelo branco assim, não é porque eu sou muito velho, não.
mas há uns 40 anos atrás, eu me lembro ainda, acho que até mais, uns 42, eu me lembro que eu assisti um desenho que passava na televisão dos Jetsons, os mais velhos aqui, ou os mais experientes aqui, se lembram disso? Passava um desenho que ele descia de uma aeronave, e a aeronave virava uma malinha, e ele ia assim, e quando ele chegava, que ele tocava a campainha da casa dele, a mulher aparecia no visor. E aí ele falava com ela em tempo real, ela lá em cima e ele ali, e eles conversavam. E as pessoas diziam assim, no futuro, a gente vai conversar com as pessoas assim também, por um telefone que a pessoa vai ver a gente. Rapaz, aquilo era um grande absurdo. Se você pregasse uma coisa dessa naquele tempo, falasse uma coisa dessa, era chamado de você tinha um espírito do anticristo, que aí não está acreditando na vida de Jesus, está ficando louco, o mundo já vai ter acabado. Isso não vai existir. Isso nunca vai existir, essas coisas. Irmãos, a ciência se multiplicou de tal forma nessa questão da tecnologia. Vejam, hoje, aqui no Brasil ainda não tem, mas já estão se fazendo simpósios em algumas faculdades, em alguns lugares, por holograma. Isso já tem. Daqui a pouco nós vamos ter também aqui. Ou seja, eu poderia estar aqui agora pregando no púlpito sem estar aqui. Eu poderia estar lá na minha casa, não é isso? E uma imagem aqui de cima me projeta no púlpito e dentro de um círculo aqui de 2 metros e 2 metros aqui, certo? 2 por 2, 4 metros quadrados, eu poderia estar caminhando para lá e para cá, como se estivesse lá no meu escritório, ou pregando em 5, 10, 20 lugares ao mesmo tempo em holograma. A pessoa que olha parece que o outro está aqui realmente, mas não está. É apenas um foco de luz e tal. E isso já está acontecendo e vai acontecer. A tecnologia tem aumentado muito. Mas, e falando dos transplantes, vamos olhar pela medicina. A filha que faz medicina, né? Quantas coisas, imagina, pergunta para ela está aqui, qual que é a filha? Está ali. Quantas coisas que ela está estudando agora que ela fala, meu Deus, nunca imaginava. Ou que você está vendo a tua filha estudando e fala, não é possível. Estão fazendo isso, não é assim? Estão fazendo isso. Irmãos, o meu sobrinho, há pouco tempo atrás, eu pedi oração por ele, e o ministério até ajudou, lembra? O meu sobrinho que ficou cego aos 16 anos. Ficou cego, 1 ano cego. Ele mora aqui próximo, congrega na Presbiteriana Renovada aqui pertinho. E ele perdeu a visão aos 16 anos, ficou cego. Deus será tocou, infelizmente não teve como salvar, ficou cego. Mas aí, irmãos, ficou naquela fila do transplante, não sabia se solucionava, não. Um médico falou, não, ainda tem solução, dá para fazer transplante. Então, ele fez umas aplicações, depois fez um transplante, meu irmão. Morreu um jovem de 22 anos e deu as córneas para ele e ele voltou a enxergar. Hoje ele não usa nem 0,25 para descanso. Bota a linha na agulha tranquilo, sossegado, enxerga muito bem, estudante de engenharia, faz faculdade de engenharia hoje no Sesumar. É um menino abençoado, está aí enxergando. E pessoas com transplantes de pâncreas, já pensou? Irmãos, quantas coisas, imagina um camarada que parou o coração e de repente o cara abre o peito, tira o coração do outro, bota lá e ele funciona normalmente, trabalha, vive uma boa vida. Irmãos, a medicina cresceu e aumentou muito. O homem é um ser inteligente. Deus deu uma capacidade estupenda, fantástica para o homem, irmãos. Isso porque aí agora eu já não posso garantir isso que eu vou falar, mas segundo pelo menos algumas coisas que li, que o homem parece que não desenvolve 10% do seu cérebro. É isso mesmo? Eu já ouvi alguma coisa assim. Parece que não desenvolve. É isso, Marcela? Já ouviu sobre isso? Mais ou menos isso, né? 10% do seu cérebro ele não desenvolve na plenitude da sua capacidade. O homem tem condição para muita coisa, mas não desenvolve. Repare, então a condição de sabedoria para o homem é muito grande. Logo, Jesus falou sobre aquele negócio de camelo e de agulha, e os anos se passaram, pouco mais de 2.000 anos aproximadamente, pela contagem que temos aí aproximada, passou um pouco mais de 2.000 anos, e Jesus falou isso aos seus discípulos, ou quase 2.000 anos, Jesus falou isso aos seus discípulos. Até hoje, meus irmãos, o homem não conseguiu inventar uma máquina. O homem não conseguiu inventar um jeito de aumentar um camelo, de diminuir um camelo ou de abrir uma agulha. Até hoje o homem não inventou um jeito de introduzir um outro homem na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus disse para os homens é impossível. Impossível. Para o homem é impossível. Não tem para onde correr. Jesus disse isso e vai continuar sendo impossível. Ponto final.
Os discípulos perguntaram. Agora é como se Jesus voltasse atrás e falasse: se você quiser fazer uma segunda pergunta, eu te respondo. Aí, mas Senhor, quem poderá salvar-se? Essa resposta é simples. Essa resposta é muito simples. Para os homens é impossível, mas não para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Se é impossível para o homem, você sabe o que Jesus quis dizer? O homem não tem poder de salvar outro homem. Mas o Deus, ele disse, o meu Pai, ele consegue diminuir o camelo ou aumentar a agulha. Isso para ele é tranquilo. É impossível para o homem, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Repare, irmãos, se vocês olharem, não tem final o texto aqui. A conversa se encerra. Os discípulos só conversam, a conversa muda de rumo. Esse Senhor, nós vamos contigo até a morte, eu vou mandar contigo até onde for preciso, e já muda o assunto. Mas, cronologicamente falando, eles estavam anteriores à sexta-feira, estavam possivelmente na quinta, que antecedia a prisão de Jesus. Na sexta-feira posterior, então, a esse episódio aqui, Jesus entra na cidade de Jericó. Era a última vez que Jesus passava por Jericó. E Jesus cura o cego ali no caminho de Jericó, diz a Bíblia. Jesus cura o cego, Bartimeu. E eles entraram glorificando a Deus. Aquele papo de camelo e de agulha, de rico não entrar no céu e etc., estava aqui ainda enroscado. E os discípulos entraram com Jesus, seguindo a Jesus, e quando eles passaram, estavam andando dentro de Jericó, porque diz o texto que Jesus tinha que passar por ali mesmo, era a última semana dele, então Jesus ia passando, de repente Jesus para com a multidão. Jesus olha para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar na tua casa. Quando Jesus disse isso, Zaqueu desceu, o baixinho pulou da figueira, abraçou Jesus, e a Bíblia diz que recebeu a Jesus com alegria, e levou Jesus para a sua casa. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, aí começa a discussão lá fora. Olha lá, ó, está comendo com pecador. Sabe aquela história? E aquele papo de ontem? Repare que o que aconteceu na casa de Zaqueu é praticamente o que aconteceu com Jesus, com o moço rico. A diferença é que não foi Jesus que fez a proposta para Zaqueu vender. Jesus fez a proposta para o moço, mas para Zaqueu Jesus não fez. Parece que Zaqueu sabia e parece que até estava lá vendo o que aconteceu, mas não estava. Ele não conhecia Jesus, ele nunca tinha visto Jesus, ele somente tinha ouvido falar de Jesus. Mas para que Jesus provasse o que ele falou para os seus discípulos, Jesus estava ali, eles estavam dizendo, olha, está comendo com um pecador. Zaqueu era rico, irmão. E aquele papo de camelo? E aquele papo de agulha agora? E agora, Jesus dentro da casa de Zaqueu, eles o chamavam de ladrão, ainda que não há nenhum lugar na Bíblia que mostre isso, ou que diz que Zaqueu era ladrão. Tanto que ele próprio não reconhecia isso. Ele próprio, ele disse, se porventura tenho defraudado, ele próprio não reconhecia ser ladrão. Não, ele era, quem sabe, ele era um cobrador de impostos, por certo, chefiava um grupo, ele era um publicano, por certo, ele chefiava um grupo de cobrança de impostos, e era um homem rico, abastado, chamavam ele dessa forma porque ele naquele momento ele trabalhava para o governo romano, sendo ele judeu, então ele era como se fosse um traidor do povo judeu. O povo pagava imposto, não gostava de pagar imposto, e quem cobrava não era bem visto por eles, e chamavam Zaqueu de ladrão. Mas quando Jesus estava naquela situação, dentro da casa de Zaqueu, irmãos, quando Jesus estava lá, diz o texto, que quando eles murmuravam, o Zaqueu olhou para Jesus e disse, mestre, eis que eu vendo todos os meus bens. Todo. Zaqueu disse, metade eu darei aos pobres. Não porque não desse tudo, não porque estava preso com as riquezas mais, mas ele disse, Senhor, e se porventura eu tiver defraudado alguém, eu quero restituir quadruplicadamente, que ele ia cumprir a lei. Então ele tinha que guardar um pouco para cumprir se alguém reclamasse por alguma fraude, por algum problema. Repare, quando Zaqueu fez isso, meus irmãos, é como se Jesus olhasse para os seus discípulos e falasse, ei, vocês se lembram da conversa de ontem?
animal lá, ó. Foi isso que aconteceu. Jesus disse: hoje veio salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Jesus disse: a resposta está dada. É impossível para o homem, mas é possível para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia. As horas se foram. Tenho uns 5 minutos aqui, preciso concluir nesses 5 minutos. Eu iria começar a pregar agora. Agora é que eu iria falar sobre o que gostaria de falar. Mas eu vou resumir aqui. Vou dar um testemunho aqui. Quem sabe alguém será beneficiado por isso. Eu, irmãos, primeiro que eu não sou pregador testemunheiro, né? Não vivo de contar assim, nem sei como cronometrar tempo, nem preparar esboço para contar testemunho. Mas resumindo, eu nasci em 1966 e fui apresentado na igreja, Assembleia de Deus, família crente, minha mãe crente, meu pai crente, era obreiro, e fui apresentado na igreja. Eu fui entregue para a obra missionária quando bebê, tanto que meu pai, não sei por que, mudou meu nome, eu não era registrado. Meu nome era Israel, e ele disse que o Senhor falou com ele, e ele estava dando a mim de presente para a obra e para a igreja, que ele ia criar eu na igreja, e que o meu nome seria Daniel, e então estava entregando eu para ser pastor quando crescesse. E então os irmãos oraram por mim, foi entregue, irmãos. Hoje em dia a gente não vê mais isso, né? Entregue na obra missionária na toalha, viu? Foi entregue assim. Passou-se os anos, meu pai saiu da igreja com problemas, não dá para contar, é muita coisa, não teria condições de falar mesmo aqui em tão pouco tempo. Mas ele saiu da igreja, minha mãe continuou servindo ao Senhor, ainda conseguiu me levar para a igreja até os 7 anos, quase 8 anos de idade. Mas a Bíblia diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. Levava para a escola dominical, e eu me lembro de algumas coisas. Não me lembrava assim de muita coisa sobre a questão de salvação, sobre arrebatamento da igreja. Não, eu só sabia de uma coisa, que quando jovem depois. Me lembro que eu sabia que os crentes iriam morar no céu na vinda de Jesus. Eu achava que a vinda de Jesus ia acabar o mundo, ia acabar tudo. E os crentes iriam estar com o Senhor, e os ímpios para sempre com Satanás. Então eu tinha esse ensinamento, que eu tinha que servir a Deus um dia. Mas meu pai foi preso, na época, cometeu alguns crimes, depois que estava fora da igreja, e foi preso, e eu fui criado na rua. Eu sofri bastante, bem menino, bem pequeno ainda, fui viciado em cola, depois conheci maconha muito pequenininho. Aos 13 anos de idade já era viciado em maconha, artane, LSD e outras drogas, cocaína. Fui dependente de cocaína aos 14 para 15 anos de idade. Depois, quando não tinha mais condições, eu aplicava a cocaína na veia. Uma pessoa, sofri muito. E parei os estudos, voltei a estudar um tempo novamente, que foi quando conheci minha esposa no colégio, voltei a estudar. Sempre fui uma pessoa bem relacionada, mesmo nessas situações, nas empresas que eu trabalhava, eu era bem sucedido. E, enfim, acabei me casando com a minha esposa, enganei a família que havia deixado as drogas e consegui alcançar, assim, amizade com o meu sogro, que ele não gostava de mim, porque eu era ali da Vila Operária, eu era muito conhecido na Vila Operária, foi uma pessoa muito conhecida ali naquele tempo, e sou uma pessoa que estive preso, passei realmente por situações muito difíceis. Não me orgulho de falar essas coisas, irmãos, apenas estou falando para que os irmãos saibam o que Deus pode fazer. Os vizinhos olhavam e realmente davam nota para mim. Uma vez eu fui preso, ali onde é o terminal hoje, era os trilhos do trem, tinha aquela estação ferroviária. E a polícia me pegou, e certa feita ali, numa madrugada após o show do Grupo Roupa Nova ali no Chico Neto, a gente estava traficando drogas para o próprio consumo. E eu fui preso ali, e eu agredi o policial, joguei cocaína na cara dele, e o policial sacou de uma arma e me bateu muito naquele dia, os policiais, e eu caí no chão, e eu me lembro que ele colocou o revólver dentro da minha boca, botou meu pescoço no trilho do trem e pisou na garganta, e eu fiz vômito ali naquele momento, ali no cano do revólver. Ele puxou o gatilho para trás, tremendo, o policial estava chorando de raiva, e um sargento, que eu não sei o nome daquele abençoado,
chegou e botou a mão no braço do policial e falou: calma, não faça isso. Ele falou: vou matar esse desgraçado. Era isso que eu me lembro. E eu com o olho fechado, esperando ele puxar, porque eu escutei o estralo quando ele puxou o cão do revólver para trás do gatilho e engatilhou a arma. E eu me lembro disso. Ele colocou a arma e machucou muito a minha boca por dentro. E ele segurou no braço dele e falou: não mata esse miserável. Ele não vale uma bala. Soldado, ele não vale uma bala. Você tem valor, ele não vale uma bala. Calma, soldado, calma, calma. Graças a Deus eu não valia uma bala. Se eu valesse uma bala, teria morrido naquele dia. Então Deus fez coisas na minha vida. Minha mãe reconciliou-se com o Senhor ali na Vila Operária, que ela estava fora da igreja também há alguns anos, e reconciliou-se na Vila Operária. Ela morava do lado da igreja da Vila Operária. Minha mãe reconciliou-se ali e o Senhor falou para minha mãe no dia que ela reconciliou. As irmãs do Círculo de Oração estavam cantando, e a irmã Alice, que congrega aqui no Parque SDC Tuiuti, ela veio assim andando quando as irmãs estavam cantando e ajoelhou aqui na frente, perto das irmãs, e Jesus renovou ela com o Espírito Santo. Pastor Monteiro era o pastor naquele tempo e era o presbítero responsável pela igreja. E Deus falou com a minha mãe naquele instante por uma irmã, dizendo assim: olha, aquilo que você fez no passado, eu restaurarei na tua vida, vou abençoar, vou salvar a tua família. E Deus fez ali, prometeu a ela dessa forma. E a minha mãe começou a pregar o evangelho para nós. Mas resumindo todas as coisas, a minha mãe vinha pregando, eu falava: mãe, eu não quero ser crente, não vou ser crente. Tinha um problema com os vícios, era muito difícil. Eu estava para me casar, e minha mãe falou muito de Jesus para mim, e eu não quis aceitar a Cristo. Dizia: mãe, eu quero mudar a minha vida, preciso deixar realmente das drogas, porque a minha mãe sabia. A mãe sabe, os outros eu mentia, mas a mãe não tinha como esconder, eu falava para ela de tudo que eu passava. Dizia: eu preciso sair disso e eu não tenho condições. Quem sabe um dia que eu for pai, eu deixo essas coisas. Eu tinha um desejo muito grande de ser pai, irmãos. E a minha esposa, nós casamos aqui em Maringá, nos mudamos para São Paulo. A empresa que eu trabalhava me transferiu para São Paulo. Eu fui gerenciar um departamento da empresa lá em São Paulo. Quando chegamos lá, nós trabalhando, a minha esposa engravidou do nosso primeiro filho. A minha mãe ganhou a minha sogra para Jesus aqui, e numa viagem que nós viemos para Maringá, visitar a minha sogra que estava passando mal, que teve um derrame, nós chegamos aqui e a minha esposa perdeu o nosso primeiro filho. E eu estava assim muito triste dentro do quintal da casa do meu sogro, e aproximou-se de mim a minha mãe e disse para mim assim: meu filho, não fica assim. Eu estava chorando, porque ia ser pai e perdemos o nosso filho. Aí ela disse: meu filho, não fica assim, Deus tem um plano na tua vida, Jesus te ama e vai fazer uma obra na tua vida. Eu disse: mãe, Deus não me ama, porque as coisas sempre deram erradas para mim. Nunca as coisas aconteceram certas para mim, sempre foi muito errado. Eu nunca consegui as coisas assim fácil, sempre foi muito difícil. Ela falou: meu filho, entrega o teu caminho ao Senhor, Deus vai cuidar de você. Eu disse: mãe, eu acho que Deus não está interessado em mim. Ela disse: está sim. Você perdeu, e só para dizer para você que o que você perdeu, Jesus vai te dar em dobro para você. Mas a minha mãe falou aquilo, tudo bem, me consolou. Eu fui embora para São Paulo. Minha esposa foi fazer um tratamento, o médico disse: antes de 6 meses ela não pode engravidar, porque senão ela vai ter que, se ela abortar novamente, vai ter que sofrer uma esterectomia, vai ter que tirar o útero. Então ela está passando uma situação muito difícil, não pode engravidar. Aconteceu o quê? Minha esposa engravidou 3 meses depois. E ela engravidou, e quando estava já no 3º mês de gravidez, naquele tempo não se fazia ultrassonografia, só em casos emergentes. Então, ela realmente teve novamente um aborto. Levamos ela em São Paulo. Quando eu estava dentro da clínica do médico, ela passou... Foi uma perca muito grande de sangue, teve que, inclusive, a hemorragia foi muita hemorragia mesmo, que ela não pôde nem ser retirada da clínica do médico para ir para o hospital, teve que ficar ali mesmo e tomar sangue ali mesmo. E os cuidados que se fizeram, o médico falou: olha, vamos ver qual a gravidade, vamos fazer uma ultrassonografia para ver como está dentro dela, para saber o que vai acontecer agora. E quando foram fazer aquela ultrassonografia, eu desci e fui até um orelhão e liguei para minha mãe. Quando eu telefonei para minha mãe aqui em Maringá, lá de São Paulo, a minha mãe falou: meu filho, volta lá, que a mãe vai orar agora. Volta lá e fica com a tua esposa, não fica longe dela. Falei: mãe, ela perdeu, nós perdemos novamente a criança, e a situação ficou muito grave agora. Ela falou: volta e fica junto com ela, a mãe vai orar. E eu fui. Quando eu cheguei lá, a médica estava me procurando. Onde é que está o senhor Daniel? Aí eu falei: sou eu. Aí ela disse: entra aqui, papai. Aí eu fiquei assim meio sem saber o que estava acontecendo. Eu entrei
E a doutora, que era até charada da minha esposa, a doutora Eliana, falou assim, olha, eu tenho 2 surpresas para o senhor. Eu disse, pois não. Ela disse, em primeiro lugar, eu não sei te explicar como. Eu também não era crente naquele tempo e entendia muito pouco dessas coisas. E ela disse para mim assim, eu não tenho explicação para o senhor, porque eu já vi um monte de coisa na medicina, mas eu nunca vi um aborto voltar para dentro novamente. Tua esposa tinha abortado, nós sabemos disso. Fizemos os exames, ela tinha abortado. Agora, no ultrassom aqui, a tua esposa continua grávida. Aí, quando disse isso, foi a primeira surpresa. Disse, tem outra surpresa. Tua esposa está grávida de gêmeos. Quando disse aquilo, eu abandonei minha esposa e lembrei da minha mãe. Larguei ela lá com a médica e saí correndo. Fui lá no orelhão. Liguei para a mãe e disse, mãe, aconteceu alguma coisa aqui, um milagre. Disse que contei para minha mãe. Minha mãe disse para mim assim, eu não te falei, meu filho, que Jesus te ama, tem um plano na tua vida e Jesus vai te salvar e Jesus ia te dar em dobro o que você perdeu? Quando disse isso, passou. Irmãos, só vou concluir já rapidinho, pastor, para vocês verem o que Deus fez. Passou-se o tempo, minha esposa teve o tempo normal da gravidez, 9 meses, nasceu 2 filhos lindos, um menino e uma menina, saudáveis, com 6 quilos as 2 crianças. Nasceu muito saudável. Quando chegamos, peguei um avião, vim para Maringá, minha esposa estava aqui porque ela queria ter o bebê aqui em Maringá, porque ela é maringaense. Eu trouxe ela para cá, ela ficou 3 meses aqui. E eu peguei uma licença prêmio na empresa, mesmo atribulado do jeito que eu era muito querido da empresa. O patrão deu para minha esposa um prazo e deu o mesmo para mim. Na época, me deu 4, não deu 6 meses para ela e 4 meses para mim, porque eu pedi as contas para vir para lá, ele não deu. Você fica 6 meses afastado, eu te envio o salário e você trabalha e depois a gente conversa. Eu falei, tá bom. Então fiquei eu com a minha esposa, mas voltava sempre a São Paulo para resolver algumas coisas. As crianças nasceram, eu vim para Maringá, chegamos aqui, vi as crianças muito lindas, puxou a mãe, é claro. E as crianças saudáveis, mas a gente notava que o menino, ele chorava muito. Era bonito, saudável, chorava bastante. E começou a ter algumas convulsões o menino. Primeiro que ele tinha um tique nervoso. Ele esticava assim para trás, dava tipo um ataque epilético, que não era. É um tique que dava nele e a gente não entende o que era. E aí, meu menino começou a crescer e com aquele problema começou a ter algumas convulsões. Aquele tempo não era obrigatório o teste do pezinho. Foi fazer o teste do pezinho. O médico falou, deu uma alteração aqui, vamos ter que fazer outros exames. Fizeram outros exames. E nos outros exames, meu filho deu a causa com mongolismo. Teve mongolismo. Mongolismo é uma situação muito complicada. A síndrome de Down é bem mais tranquila, né? Em relação ao mongolismo, a criança nasce com alguns problemas de saúde, ou muitos problemas, né? Não desenvolve, na maioria delas não desenvolve as questões cerebrais. E o meu menino teve problemas. A médica falou assim, ele vai vegetar esse menino. Se andar, alguns que andam, quem conhece sabe, eles se encurvam assim, andam todo babando e era horrível. Eu comecei a ver as pessoas que eram daquela forma e trocamos a alimentação dele, fomos trocando, ele pediu para que se trocasse algumas alimentações dele também, nós trocamos e o menino começou a se desenvolver, foi crescendo, mas com aquele problema muito sério. Não respondia os bracinhos, não respondia os reflexos, não respondia também os joelhos, os 2 tornozelos também não respondia. O médico disse, ele por certo não vai andar. O doutor Paulo Sone, algumas pessoas conhecem que Maringá, o doutor Paulo Sone, pediatra, ele era o médico do meu filho, e o doutor Paulo Sone, ele era ateu, naquele tempo, um ateu, difícil mesmo de pregar para ele, fui uma das primeiras pessoas que pregou para aquele homem, hoje ele é crente, graças a Deus, e ele atestou essa situação, e passou-se os dias, irmãos, o meu filho teve algumas convulsões, levamos para o hospital, e morreu. Segundo o laudo do doutor Paulo Sone, ele morreu, teve 3 paradas cardíacas e não teve como trazer de volta e o menino veio a óbito. Eu fiquei somente com a menina e perdemos o menino. E fomos para a casa da minha mãe, ficamos na casa da minha mãe. Quando foi no domingo à tarde, estávamos ali. A minha esposa estava na sala. Aleluia. Minha esposa estava amamentando a nossa filha na sala e na copa estava a criança. Os vizinhos estavam ali, vizinhos da minha mãe,
algumas pessoas, minhas irmãs, e tinha assim a sala, a copa onde estava a criança, as pessoas ali, e eu fiquei de frente com ele, que ele estava assim em cima da mesa, e eu fiquei de frente e me encostei assim para trás, tinha um fogão da minha mãe, e eu me encostei naquele fogão. Quando eu estava encostado ali, eu estava chorando, desesperado, chorando, e a minha mãe aproximou-se de mim, crente, abençoada, cheia do Espírito Santo, como é até hoje a velhinha, aproximou-se de mim e ela disse para mim assim, disse: meu filho, não fica assim desta forma, Jesus fará uma obra na tua vida, meu filho, Deus tem um plano na tua vida, e Deus vai mudar a tua vida. Eu disse: mãe, não me fala de Deus para mim, eu não consigo entender Deus do jeito que a senhora fala. E eu comecei a blasfemar, irmão, eu era muito ruim. Na verdade, eu sempre digo isso, eu tive que ficar bom umas 10 vezes para continuar ruim do jeito que eu sou. Eu era muito, mas eu era péssimo mesmo. Ruim acho que eu sou hoje. Era muito ruimzinho demais da conta. E eu estava ali blasfemando, eu estava bravo e blasfemando. E quando eu blasfemava, minha mãe falou: não fala assim, meu filho. Eu falei: mãe, quer saber de uma coisa? Que Deus é esse que diz que vai me abençoar? A senhora disse que Deus me ama, ia me dar em dobro, e a senhora vem pregando isso, falando para todo mundo. E agora, então, se Deus levou meu filho, se ele levou, então ele que leve a filha também. E eu disse aquela palavra, irmãos, e eu estava irritado, era miserável, pecador, drogado, não valia nada, mas não valia nada, irmãos, nada mesmo, nada estava para lá do último da fila. E quando eu estava naquela situação, Deus tomou a minha mãe em línguas estranhas. Quando eu era criança, eu me lembro que as pessoas falavam em línguas estranhas. Até citei para o pastor, a criancinha dormindo, mamando aqui no fundo, aqui embaixo do banco agora há pouco. Eu disse: olha a situação, eu já fui assim também, olha. E vi ali, ele falou: também já aconteceu isso comigo. Então eu não lembro de muita, mas eu me lembro nas vigílias, que antes de pegar no sono, eu me lembro dos irmãos orando e falando língua estranha. Lembro quando minha irmã foi batizada aos 11 anos com o Espírito Santo. Mas eu nunca tinha visto ninguém falar em profecia. Então a minha mãe começou a falar em línguas estranhas, e quando ela falou em línguas estranhas, eu não entendi o que aconteceu, porque ela puxou assim, uma coisa que prendia o cabelo dela, e estava meio grisalho o cabelo, e ela ficou com o rosto brilhoso, e eu comecei a tremer, eu não entendi o que estava acontecendo, e foi uma coisa assim extraordinária. E a minha mãe disse para mim assim: filho, tu dás os teus filhos para mim, mas falou forte, tu dás os teus filhos para mim, porque eu tinha dito assim: pode levar até a menina. Quando disse aquilo, eu pensei: é a minha mãe falando se eu dou os filhos. Aí disse assim: tu prometes me servir? Agora imagina, irmãos, imagina, Deus, eu naquela situação disse: filho, tu dás os teus filhos para mim? Eu não entendi, porque é a minha mãe que está falando comigo, não entendi. A minha irmã, que é mais velha do que eu, a Jandira, que estava afastada da igreja desde criança também, ela entendia mais do que eu. Ela aproximou-se de mim e disse: Niel, Deus está falando na boca da nossa mãe. Quando ela disse aquilo, eu comecei a tremer e não parava de tremer, encostado no fogão, e de repente a minha mãe pôs a mão no meu ombro, e o Senhor falou comigo assim: filho, eu sou o Senhor teu Deus, que falo contigo. Sabe, irmãos, tem crente que não tem nem coragem de cumprimentar uma pessoa porque afastou-se da igreja aí fora, porque acha que está desviado, está fora, não tem mais lugar no céu. Eu, irmão, não era desviado, não prestava para nada mesmo. E Deus me chamou de filho, com carinho. Falou: eu sou o Senhor teu Deus. Falou: tu prometes me servir? Tu dás os teus filhos para mim? Aí eu disse: eu dou. Ele disse: tu dás o teu filho? E eu não entendi por que dá o teu filho. Já tinha morrido. Eu disse: eu dou sim, chorando. A minha mãe estendeu as mãos assim e disse: então me dê. E quando eu fui lá, eu peguei o menino, estava durinho, frio, botei nos braços dela, e ela começou a falar em língua estranha, levantou o menino levou um choque e voltou à vida no mesmo instante. Sabe o que é isso? É camelo passando no fundo da agulha. É impossível para os médicos explicarem isso, mas é possível para o Deus que nós servimos. Eu vi com esses olhos aqui,
E as pessoas ficaram apavoradas. As pessoas ficaram apavoradas. A casa da minha mãe era igual a esses vitrões aqui. Se fosse janelas, portas assim, passava de 3. Ficou todo mundo assombrado, inclusive eu. Não sabia o que estava acontecendo, fiquei assombradinho. Fiquei assombrado. E minha mãe falando em língua, com aquele menino na mão. Tomei o piá do braço dela. Tomei o menino, está vivo. Tomei do braço dela e nem disse muito obrigado, até logo, nem Deus te abençoe. Saí correndo com o piá para o meio da rua. E a minha irmã, que é menor do que eu, a minha irmã foi atrás de mim. E eu cheguei na rua, ia passando uma belina, descendo a rua de terra da casa da minha mãe, onde é a igreja do Tuiutila, e 2 quadras para baixo. Eu entrei na frente, até hoje eu não agradeci o dono da belina, nem sei o nome dele. Falei, para, me leva para o hospital, me leva. E era domingo à tarde, irmãos. Nós iríamos passar a noite velando meu filho. E nós levamos ele. Quando eu cheguei lá no hospital, o Dr. Paulo Sone, no Hospital São Marcos, ele estava de plantão. Eu entrei na sala. Quando eu entrei dentro, a moça falou, não pode entrar. Eu já estava dentro. Eu peguei o menino. O Dr. Paulo Sone ficou olhando. Eu entreguei para ele e disse, olha aqui meu menino. Ele ficou olhando. Mas que é isso? Disse, olha, Dr. Paulo Sone, dê uma olhada nesse menino aqui. Dê uma olhada nele. E ele pegou, examinou, ele falou, eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar. Falei, mas e agora? O que aconteceu? Ele disse, é um milagre, ele disse. Eu falei, mas um milagre? Ele não acreditava em Deus. Ele falou, está vivo. Aí ele examinou meu filho, irmãos, e ele ficou meio bravo, parece do menino ter ressuscitado. E ele examinou o menino, e o menino não respondia os movimentos, os reflexos. E ele falou assim, olha, eu quero te dizer uma coisa, bom fora que ele continuasse morto, porque a situação dele, que ele está vivo, mas a situação se agravou. Esse menino vai viver em um estado vegetativo. Ele não responde, ele respira, mas ele não responde. Esse menino vai crescer com muitos problemas. Não vai ler, não vai escrever. E começou a falar aquilo. E eu fui assim numa parede branca do escritório e comecei a bater a cabeça na parede. A minha irmã chegou em mim, falou, vem aqui, pegou eu para a mão. A minha irmã deu alta para o meu filho, irmão, na mesma hora. O médico cuidando do menino, ela falou assim, pega teu filho. Eu falei, o quê? É mais nova do que eu, a Isabel. Pega teu filho. Eu fui lá pegar o menino, ela falou assim, ele não sabe de nada. Falou na cara do Dr. Paulo Zoni. Não sabe de nada. Pega teu menino e vamos embora, Daniel, porque o que Deus faz bem feito. Falou, vamos confiar em Jesus. O que Jesus faz bem feito. Deu alta para o meu filho e nós fomos embora. Resultado, meus irmãos, até hoje nenhum comprimido. Meu filho, hoje ele já é bacharel em teologia, é formado em faculdade, nunca reprovou um ano na escola. Meu filho cresceu, não tomou nenhum comprimido, ele aprendeu a ler, a escrever, hoje é pai de família, é pai do meu neto. E é uma bênção, serve ao Senhor, é batizado com o Espírito Santo, está servindo ao Senhor, cooperando aí na igreja da Vila Nova. Vamos ficar em pé. De Glóbia, ne manda na malabachá. De canta na malabás. Irmãos, eu não aceitei a Jesus naqueles dias. E eu era muito atormentado pelo diabo. E os demônios começaram a me convulsionar. Eu tive um problema de luxação de ombro. E os meus braços romperam na cavidade do ombro. E eu perdi o movimento dos braços. Começou a secar, secou todas as cartilagens, romperam-se aqui. E minhas mãos ficaram assim. E eu já não mexia mais. Ia ter que me aposentar aos 23 anos de idade. Estava daquela forma. Foi pregado o evangelho para mim, mas eu não tinha forças para servir o Senhor. Continuei nas drogas. Os demônios começaram a me convulsionar. E como ninguém expulsava aqueles demônios, eu passei a dormir amarrado todas as noites. Dormi amarrado por 10 meses. 10 meses, todas as noites eu dormi amarrado. Todas as noites, pastor, eu não tinha em mente contar esse testemunho aqui hoje. Mas Deus sabe porque estou falando. Me ouve, ne clama, ne bassuí, ne glóbia, ne manda,
Os irmãos foram lá na minha casa, irmão Germano, com um grupo de irmãos, e pregaram para mim no dia 29 de outubro de 1990, irmãos. Eu aceitei a Cristo como Salvador e Senhor. E o pastor Natalino, que era cooperador naqueles dias, lembra dele, Natalino? Chegou lá e orou por mim, e expulsou o demônio e disse: olha aqui, irmão Daniel, olhou para mim. Você aceitou a Jesus de verdade? Eu disse: eu quero ser crente todos os dias da minha vida. Ele falou: nunca mais esses demônios vão te perturbar. Nunca mais você vai precisar dormir amarrado, meu irmão. Você agora vai servir ao Senhor. 1 ano e 11 meses depois eu já era presbítero, irmãos, e já estava no campo, na obra missionária, fazendo a obra do Senhor. E até aqui o Senhor me guardou e me conservou por sua grande misericórdia e bondade. E eu vim aqui para te dizer nessa noite, eu não tinha em mente dizer isso, já passamos do horário, mas eu quero te dizer, meu irmão, que Jesus ainda tem um plano na tua vida. Não se acabou aquilo não, irmã. Aquele teu filho, irmão, aquele teu filho que está fora dos caminhos do Senhor, Jesus ainda tem um plano na vida dele e na vida dela. O Senhor ainda vai salvar a tua família. O milagre ainda acontecerá na tua casa. Não desanime, porque o nosso Senhor, Ele é campeão em aumentar agulha e diminuir camelo. O que é impossível para o homem é possível para Ele. Todas as coisas são possíveis para Ele. Eu ainda creio, como o irmão estava dizendo aqui, olha, meu irmão pode ter sido curado, Jesus fez milagre. Eu disse atrás dele: eu creio. Eu confio, eu vivo isso todos os dias no meu ministério. Eu vejo essas coisas acontecerem sempre. Sabe, irmãos, eu vi muitos companheiros estudarem, se perderem nos estudos, misericórdia. Eu não estou fazendo apologia à ignorância, à falta de conhecimento, não. Muito pelo contrário, eu gosto de estudar, sou amante dos livros e das pesquisas e do estudo, mas eu sou muito mais amante da palavra de Deus e do Espírito Santo, que precisa, irmãos, encontrar lugar na minha e na tua vida, para poder operar mais e mais. O Senhor está com saudade dos tempos em que você chorava e derramava as lágrimas na madrugada, e Ele ouvia as tuas orações e solucionava os problemas. Deus ainda opera milagre nos dias de hoje. E eu quero orar aqui agora as horas. Posso orar ainda, pastor? Me perdoe, irmãos, pelo tempo que passou, me perdoe. Eu ainda tenho que estudar até as 3 da madrugada essa noite, que tenho prova amanhã. Tenho que levantar às 6:30 da manhã também. Então, irmãos, me perdoe pelo horário, mas eu quero orar por você e transmitir de Deus aqui, transmitir da parte do Senhor uma bênção para a tua vida nessa noite. Se você está enfrentando uma situação que você acha, pastor, olha, a situação está difícil, parece que não tem mais jeito, não vejo solução, eu quero orar por você aqui hoje. Pastor, quem sabe é por alguém que ficou lá na tua casa que não veio, da tua família, e você, quem sabe, vai pagar o preço por ele aqui hoje. Sabe, irmão, Jesus pode fazer um milagre na tua casa pela tua vida, pela tua intercessão. Eu estava pregando no Parque São Dimas, 4 graus abaixo de zero, na manhã missionária, e eu pregava sobre a mulher cananeia, e eu fiz um apelo, porque ela foi no lugar da filha, pedindo misericórdia para o Senhor. E quando eu preguei aquela mensagem, os irmãos que quiserem vir para frente, venham receber oração. Quero orar rapidamente. Eu quero orar por você hoje, rapidamente eu vou orar, e o Senhor vai me responder. Eu não tinha em mente falar isso aqui, mas eu creio no agir de Deus aqui nessa noite. Eu confio no Senhor. E quando eu ministrava a palavra, irmãos, era uma manhã missionária, era 15 para meio-dia, quando eu fiz aquele apelo, e um homem saiu da onde ele estava, e ele subiu no púlpito e veio pedir perdão ao pastor, porque ele havia ofendido o pastor. Tem gente, irmãos, que não sabe o quanto isso é pesado no campo espiritual. Tem gente que se acha tão bom, tão acima da Bíblia, e não respeitam os líderes da alto. Por que isso? E aquele homem veio, e ele subiu, e ele abraçou aquele pastor, e falou: me perdoa. E abraçou e pediu perdão àquele pastor. E ele deitou assim no piso, irmãos, como os irmãos estão aqui, deitou com a cara no piso assim, ó, em forma de cruz, assim, ó, deitou com o nariz no chão. Ele deitou em forma de cruz no chão. Estava muito frio.
saiu do lado da mocidade, que era este lado aqui, o lado da mocidade. Uma moça desceu, tinha os degraus, ela desceu. Ela deitou em cima das costas daquele homem em forma de cruz. Eu nunca vi uma coisa daquela na minha vida, nunca mais. Ela deitou em cima daquele homem no chão e abriu os braços em cima dele também. Eu não estava entendendo nada, mas eu fiz o apelo. E as pessoas estavam ali na frente, e Jesus batizou muitos jovens naquele dia com o Espírito Santo. E eu não entendi o que aconteceu, mas eu orei ali. Inclusive o líder da mocidade, 38 anos de fé, que é irmão do pastor Edson Feitosa, o Hermes Feitosa, hoje é pastor, foi batizado com o Espírito Santo naquele dia, com 38 anos de fé. Saiu do púlpito, desceu e Jesus o batizou com o Espírito Santo. E naquele dia, aquele homem saiu, acabou o culto da manhã missionária, eu fui pregar à noite. Quando chegou a noite, entrou uma mulher com um véu negro, um véu todo negro, assim, cobrindo o seu rosto. E antes da mensagem, eu já nem preguei aquela noite por causa daquilo. Acabou, não pude pregar mais. A mulher entrou, subiu aqui ao púlpito, porque haviam dado um tempo para ela dar um testemunho. Ela veio, ela falou, os irmãos me conhecem, sabe da minha situação. Para quem não sabe, eu uso esse véu por causa de uma enfermidade terrível. Ela tinha um câncer, irmãos, e o câncer tinha um buraco, não tinha como ela mostrar, porque ficava aquele buraco aqui, então ela usava um véu negro. Ela só vinha para a igreja com aquele véu, ela não vinha durante o dia, porque era muito ruim, então ela só vinha à noite. Ela falou, se estava muito frio, irmãos, e eu estava em casa, os irmãos conhecem a minha vida, só que a minha filha e o meu esposo estavam aqui no culto. Olha só, irmãos. E quando eu estava sozinha em casa, eu fui atrás assim da minha casa e tinha um raio de sol e eu pensei, vou ficar aqui me esquentando um pouquinho desse frio. Enquanto ela estava ali, se esquentando do frio, ela disse, por volta do meio-dia, foi quando nós oramos, que o esposo dela estava ali e a filha estava em cima dele no chão. Ela disse assim, olha, enquanto vocês estavam aqui orando, eu estava lá na minha casa e eu senti que estourou o meu pescoço. E eu pensei, meu Deus, agora eu vou esvair em sangue. Ela sentiu que descia um líquido quente assim. Ela disse, molhou o meu seio, aquele líquido quente desceu para o meu corpo. E ela disse, eu pensei, meu Deus, eu ainda vou correr até o banheiro, porque quem sabe dará tempo de eu ver ainda os últimos instantes da minha morte. E ela disse que deu uma zonzeira nela e aquele líquido quente descendo. E ela foi correndo. Quando ela chegou no banheiro, ela disse que deu tempo dela olhar assim no espelho. Quando ela olhou no espelho, ela ainda pôde ver o restinho se fechando, cicatrizando. E ela tirou o seu véu. A sua pele estava como um pêssego, irmãos, bem lisa, bem formada. E eu não pude mais pregar, e Jesus salvou muitas almas naquele dia, porque um pai e uma filha veio no lugar. Ela veio no lugar da mãe e o pai veio no lugar da esposa. Quem sabe alguém está precisando da tua intercessão. Quem sabe alguém está carente da tua intercessão e Deus vai operar através da tua vida. Eu creio, irmãos, na oração. A Bíblia diz que a oração feita por um justo é poderosa e eficaz, ou pode muito em seus efeitos. Vamos orar agora, meus irmãos, nesse instante. Aos irmãos que estão ali, estendam as mãos para cá. Quem sabe nessa noite aqui alguém para reconciliar. Eu nem perguntei, tem alguém aqui para reconciliar nessa noite? Alguém que está fora da igreja, pastor, eu quero voltar hoje, sou eu esta pessoa. É para mim, eu quero dizer para você que a glória da segunda casa, conforme mostra a palavra de Deus, é maior do que a primeira. O seu estado, o teu segundo estado pode ser muito melhor. Deus quer fazer uma obra na tua vida. Eu não sei, não vi a apresentação, não sei, não conheço você. Mas se você estiver aqui, não perca tempo hoje, reconcilia hoje, aproveita a oportunidade. Eu quero orar por você em especial. E Deus vai fazer algo na tua vida aqui hoje. Será que tem alguém para reconciliar aqui hoje? Veio uma pessoa que quer reconciliar hoje aqui, diz, sou eu essa pessoa, pastor. Olha, não olha para os teus problemas, porque mais problema do que eu tinha, eu não conheço ninguém, não vi ninguém. Então olha, preste atenção, Jesus quer fazer uma obra na tua vida. Você está aqui, quantas pessoas estão aqui hoje, que estão afastadas? Volte hoje, aproveita, tem alguém? Quer reconciliar? Dê um sinal só com a tua mão, eu quero orar por você, e você verá o que o Senhor vai fazer na tua vida. Será que é alguém para reconciliar? Podemos orar? Podemos, tem certeza? Você não vai fazer isso mesmo hoje? Eu preguei aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e o Senhor está interessado na tua vida, na tua alma. Se eu te conhecesse, te buscaria onde você está, só para você entender o quanto o Senhor te ama e o quanto o Senhor se preocupa contigo, para falar contigo assim, desta forma, nesta noite. Deus está aqui, está interessado na tua vida. Posso orar então? Nós vamos orar nesse instante.
Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te louvo, Senhor meu Deus, por tudo que fizeste em nossa vida, Senhor. Te agradeço, meu Deus querido, porque, Senhor, me fez teu servo, oh meu Deus querido e útil para este ministério. Senhor, te louvamos, peço a ti, Senhor, receba a glória deste lugar, toda a honra e toda a glória, todo o poder e toda a adoração seja dado ao teu nome. Senhor, desde a mais pequenina criança até o mais idoso ancião na tua casa, que te louvou nessa noite, receba a nossa gratidão, o nosso louvor, o nosso culto, pelo toque destes instrumentos, pelos louvores apresentados, por cada glória a Deus, por cada levantar de mão ou por aplauso, meu Deus, nesta noite. Senhor, recebe na tua habitação, e como nos veio o teu reino pela tua palavra, vem o teu reino também pelo renovo e pela manifestação dos dons do teu Espírito, a começar, Senhor, pela minha vida. Pai amado, renova-nos com os dons do teu Espírito, e haja, Senhor, e de clópia, demando, e de canta, rabalabachai, arrameniobi, anda, clama, labacharrabalabacanda, rabalabacai. Senhor, toca pelo teu poder agora, e haja, meu Deus querido, a manifestação dos dons do teu Espírito, e haja agora, Senhor, cura, e haja cura de toda e qualquer enfermidade, de toda enfermidade, sai agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te repreendemos agora, em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, toda enfermidade do sangue, dos ossos, do nervo, do cabelo, toda enfermidade de origem psicossomática, toda enfermidade gerada pela mente dos teus servos, sai agora em nome de Jesus, toca pelo teu poder, Senhor, e haja, Senhor, o milagre, e haja a solução dos problemas, e haja salvação nesses lares, e haja reconciliação entre os casais, e haja perdão dos pecados, e haja solução para a tua igreja. Andarabalaba, cantarabalaba, shai. Senhor, nós cremos no milagre nessa noite. Toca pelo teu poder agora, o teu filho, a tua filha, do alto da cabeça até a planta do pé. Nós repreendemos todo mal, toda doença incurável, toda sorte maligna de enfermidade. Nós ordenamos, saia em nome de Jesus. Toda opressão do maligno, toca pelo teu poder, Senhor. Restaura, meu Deus, este lar, deste teu filho, dessa tua filha. Senhor, toca pelo teu poder, salva os seus entes queridos, os seus amigos e os seus vizinhos. Abençoa, Senhor, o teu povo. Pai, em o nome de Jesus nós oramos, nós ministramos a tua bênção para a glória do nome do Senhor Jesus, que é um nome sublime, soberano sobre todos os nomes. Pai, te adoramos, Senhor, recebe a nossa gratidão e o nosso louvor. Te adoramos, Pai, pela fé, por tudo que alcançamos aqui nessa noite, por causa da tua grandeza, por causa da tua palavra, por causa do teu nome, que é sobre todos os nomes. Nós te servimos e te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, amém, aleluia. Cremos no poder de Deus que faz o impossível.